Então, galera, a gente vai fazer a seguinte situação aqui para a gente ilustrar a questão da navegação entre janelas, tá? Nesse meu exemplo, eu tenho uma situação como essa aqui. Eu tenho 4 janelas, elas já foram codificadas, né, para a gente não delongar no vídeo, que o objetivo é ilustrar a questão da navegação. Eu tenho 4 janelas, uma principal, que dela o usuário pode navegar para uma de lista planos e uma para cobertura. E dessa lista planos, o usuário pode navegar para essa janela de contrata planos, tá? Como que eu faço isso, então, no React Native? Existe uma sugestão de componente que a gente pode usar para fazer a navegação. Então eu vou lá na documentação para a gente dar uma olhada inicial, tá? Eu vou dar uma visão bem geral mesmo, porque existem muitos detalhes, mas aí a gente vai pegando de acordo com a demanda. Antes de eu ir lá no componente, deixa eu só mostrar aqui. Eu tenho aqui as 4 janelas, cobertura, não tem praticamente nada de conteúdo, né? Só para ilustrar mesmo a existência da janela. Contrata planos, eu também só mostro aqui a informaçãozinha do plano e mostro também alguns inputs para que o usuário possa cadastrar, mas não está cadastrando nada, é só ilustrativo. Na lista planos, é basicamente aquela que a gente já vinha usando anteriormente, né? Eu tenho uma listagem aqui utilizando price card. A gente pode ver como que essas janelas estão ficando. E a principal é que eu tenho aqui só mesmo uma janela praticamente limpa, com 3 componentes. Um é um link para cá e um é um link para cá. Na verdade é um botão, né? E a gente vai configurar esse botão para que essa janela seja aberta se o usuário clicar o botão de listar planos, ou então para essa janela, no caso de cobertura. Bom, então são componentes que eu vou utilizar como se fossem telas, como se fossem janelas, tá? Eu tenho aquele meu arquivo principal, que é o app. Ele não está mostrando nenhuma delas por enquanto, está mostrando só um hello, que é o que está aparecendo aqui. Só para ilustrar, se eu mandar mostrar a tela principal, já incluiu aqui em cima para mim. Se não tivesse incluído, eu teria que incluir. Se eu mandar mostrar a principal, ele vai mostrar isso daqui, ó. É uma tela só com um título maior, poderia ser uma logomarca também, enfim, com 2 links. São botões, tá? São botões sem fundo, e eu coloquei essa sublinhado nele. É esse código aqui. Se quiser, eu posso mandar esse código aqui para vocês fazerem a linkagem utilizando esse mesmo código, mas vocês podem utilizar janelas de vocês que vocês criarem também. Então, mas por enquanto não está linkando nada. Se eu quisesse mostrar, ao invés de mostrar a principal, mostrar a lista planos, eu teria isso aqui. Deixa eu cortar porque senão eu não vou reconhecer. Então, a minha tela principal está mostrando a lista planos. Isso que também não está linkando aqui com a de contratar planos. A minha cobertura também não pegou automático. Deixa eu importar aqui para eu ilustrar. Está mostrando, seria só alguma coisa relacionada à área de cobertura. Também não coloquei nada. E a de contratar plano, não sei se vai rodar, porque ela precisa receber um parâmetro. Mas deixa eu colocar aqui para ver se vai rodar. Contrata plano. Ela não vai rodar porque ela recebe um parâmetro, né, uma vez que ela é acionada a partir dessa aqui. Então, para eu chamar, eu tenho que passar um parâmetro, mas na hora que eu estiver chamando lá, eu mostro como que a gente faz isso. Então,
Mas na verdade é uma janela que tem a informação do plano e alguns campos para o usuário preencher e fazer o cadastro. Beleza. Bom, nós vamos usar o esquema do de navegação que tem aqui do, do React Native, que ele já propõe, tá? É um esquema criado pela comunidade, mas que ele já propõe lá como padrão. Obviamente isso pode ser customizado se necessário. Para a gente utilizar isso aqui, a gente tem que fazer então a instalação, tá? Aqui tem uns códigos de exemplo. Tem que instalar o React Navigation e o React Navigation Stack, o Native e o Stack, tá? São alguns componentes que a gente tem que adicionar para a gente ter essa navegação funcionando. Então, primeira coisa, vocês parem aí e vão lá e instalem isso. Se essa instalação acontecer com sucesso, a gente pode passar para os próximos passos. No meu caso, eu já rodei esses comandos aqui, tá? Para a gente não ficar demorando demais. Beleza. Então, além disso, né, que são os componentes, a gente tem que instalar algumas dependências dele também. Então, eles vão ter que instalar essas dependências para que eles possam funcionar. São muitas dependências, cada um aqui tem uma responsabilidade. Então, vocês têm que rodar ou esse comando aqui de acordo com o ambiente de vocês. Eu rodei esse daqui mesmo, tá? Copiei aqui, botei para rodar lá no terminal. Aqui tem uma instalação específica para iOS. Não foi o meu caso aqui. Eu rodei só essa daqui mesmo. Beleza. Depois que a gente instalou as dependências, a gente tem que colocar essa importação aqui, ó, naquele arquivo onde a gente vai fazer a configuração das janelas, tá? Eu vou fazer a configuração das janelas aqui, nesse meu arquivo principal, que é no web. Aqui dentro, então, eu vou colocar toda uma configuração, é como se eu estivesse registrando as minhas janelas. Esse registro, ele já define aqui uma janela que vai ser aberta por padrão, eu posso trocar, e também cria-se algumas coisas, por exemplo, um objeto que é passado para todas as janelas e que elas podem utilizar para navegarem umas para as outras, tá? Nós vamos mostrar como que isso funciona. Mas para que isso funcione, a gente tem que fazer essa importação. Então, nesse arquivo onde você for fazer essa configuração, lá na primeira linha, tem que colocar. Aqui tem que ser realmente na primeira linha, tá? É requisito para que isso funcione. Então, fez as instalações, essas duas instalações. No arquivo onde você for fazer a configuração da navegação de janelas, você vai colocar essa importação. Então, antes das outras importações que forem necessárias, nós vamos colocar essa aqui, que ela está aqui. Beleza. Aí ele começa a falar aqui do primeiro componente que a gente precisa utilizar, que é esse Navigation Container. O que ele cria? Então, ele cria um espaço onde nós vamos fazer a colocação das janelas. Então, eu preciso aqui colocar um componente desse. Navigation Container. Ele fez a importação aqui para mim, ó. Ele fez a importação aqui para mim. React Navigation Native. Esse componente aqui. Se não tivesse feito, a gente teria que fazer manualmente, tá? Então, preciso desse componente. E aqui dentro desse componente, a gente vai criar como se fosse uma pilha ou uma lista, né? Um grupo de janelas. Esse aqui é o espaço. E agora nós vamos criar o nosso grupo de janelas, que é com esse Stack Navigator aqui. Então, a gente vai ter aqui. Ele, na verdade, ele importa esse nome grande aqui, tá? Depois ele atribui isso para essa variável menor para poder ficar mais fácil aqui a codificação. Então eu vou fazer também da mesma forma. Primeiro eu vou ter que ir lá importar
o Create Stack Navigator. Então eu vou importar ele aqui. Create Stack Navigator. Isso. Aí nós vamos criar uma constante. E vamos atribuir o resultado dessa função aqui. Ou seja, ele vai criar para a gente um elemento que será esse grupo de janelas que a gente tem para utilizar. E aí a gente pode fazer, então, agora, usar esse stack aqui na forma de um componente. Na verdade, o stack. Ponto. Navigator. Beleza. Isso é a estrutura básica para a gente ter as nossas janelas com a possibilidade de navegação. E aí, agora, a gente começa a criar aqui dentro as nossas janelas propriamente dito, como estão nesse exemplo aqui, ó. Stack.screen. Então, cada janela que eu precisar registrar aqui para navegação, eu coloco um componente desse daqui. É um componente que eu tenho que configurar, né? Para que ele saiba qual janela, o título dessa janela, entre outras coisas. Bom, como que eu faço essa configuração? Eu uso algumas propriedades, alguns atributos. O primeiro ali no exemplo é o name. É um nome que a gente define para ela e esse nome ele é utilizado quando outras janelas precisarem navegar para essa janela. Entre outras coisas, é um identificador que a gente coloca para ela, tá? Eu vou colocar aqui um nome mesmo igual ao que eu estou dando aqui para o arquivo, né, para o componente, mas poderia ser um nome diferente. E a gente fala exatamente qual que é o componente que será aberto quando essa janela estiver ativa. No caso, eu estou querendo a minha janela principal, então eu vou colocar o principal aqui. Isso aqui seria o que eu declararia assim. Ó. Se eu quisesse a minha janela principal, eu iria declarar assim. Certo? Então, isso aqui é o que eu coloco aqui. Ó. É o componente que eu quero para essa screen aqui. Aí tem que ver se importou lá em cima, senão a gente tem que importar as nossas janelas aqui de uma vez. Import principal from ponto barra janelas, né? Tá dentro de uma pastinha janelas ali, barra principal. Eu vou importar as outras de uma vez, porque vou precisar delas mesmo. Então, janela principal, lista planos, contrata plano, cobertura também. Beleza, e aí eu vou registrar essas janelas aqui. Aqui tem falta um S. Eu vou registrar essas janelas aqui.
e vou dar um título para ela. Se a gente não der um título, ele vai usar esse mesmo nome aqui como título, tá? Então, se for uma situação em que aquele nome ali já puder ser o título, você pode deixar. Se tiver que trocar, aí você troca por aqui. Vou chamar de início. Essa daqui. Beleza, então agora o que eu tenho? Eu tenho o meu esquema de navegação configurado e ele tem uma janela. Então, aqui o meu app vai mostrar, né, essa única janela já como padrão. Quando eu tiver duas janelas, já vou colocar aqui o lista planos. Quando eu tiver duas janelas, ele vai mostrar a primeira. Mas dá para a gente configurar o default aqui também. Dá para a gente passar umas propriedades aqui, tá? Só a gente olhar lá na documentação. E se a gente quiser, a gente pode fazer uma configuração para que ele mostre, ao invés da primeira, mostrar uma específica. É possível. Name. Eu vou dizer que é a lista planos. Qual componente que vai aparecer quando eu quiser ativar essa janela? Eu vou querer o componente lista planos, que é aquele componente que nós criamos lá na outra janela. Options. E o que eu vou querer como título para essa janela? Aí não tem que ser um nome sem espaço, assim, o título pode ser um string normal, é o que vai aparecer aqui em cima. Quando a gente usa esses componentes, ele já cria essa barrinha aqui, tá? Ela já vem nessa maneira, colocando o título aqui, e quando a gente está numa janela que foi chamada a partir de outra, ele já coloca a setinha de voltar aqui automaticamente. Nós vamos ver quando a gente estiver colocando as próximas janelas aqui. E isso é o padrão, mas dá para customizar algumas coisas também. Lista de planos. Deu um problema aqui. Título. 2 pontos. Lista de planos. Ele vai mostrar a primeira, tá vendo? Mas se eu colocar essa aqui antes, por exemplo, aí ele vai mostrar essa daqui como se fosse a primeira. Então, se eu não mexer na configuração padrão, ele vai mostrar a primeira das que eu colocar aqui, vai ser a que vai aparecer lá. Beleza, eu vou configurar, vou registrar as outras aqui de uma vez. Apesar de que tá vendo essa tela aqui, que é a janela principal, né? Eu estou jogando ela dentro do meu app. Essa tela aqui, que é a janela principal, só tem link para cobertura e para planos. Mas, mesmo sendo lá dentro de planos que eu linko para contratar planos, essas janelas têm que estar registradas aqui de uma vez, que aí eu tenho acesso a elas lá dentro. Eu não preciso ficar registrando novamente lá. Eu vou colocar aqui agora, então, mais uma dessa. E vai ser a contrata planos. E qual que é o componente contrata planos? Eu vou colocar aqui contratando. E a última é o cobertura. Cobertura. Qual componente? O componente chamado cobertura. Beleza. E o título eu vou chamar de cobertura mesmo. Ok. Então, eu já tenho as minhas janelas registradas. E agora eu tenho condições de navegar entre essas janelas. O fato de eu já ter elas registradas, né? O meu app aqui, que é o meu arquivo principal, ele já renderiza uma delas. No caso, ele está renderizando a primeira. Bom, ele está renderizando a primeira e é da primeira que eu vou para essas duas aqui, coberturas e planos. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos lá na principal, que é essa daqui,
já tenho esses dois botões ali, né? E eu quero que, quando clicar nesse botão, vá para a tela de cobertura. Quando clicar nesse botão, vai para a tela de planos. Então, é o que eu vou fazer aqui agora. Como que isso funciona? Essas janelas que estão registradas lá dentro aqui da minha estrutura de janelas para navegação, né, usando esses componentes, elas têm acesso a um objeto. Geralmente se usa a palavra navigation para se referenciar a ele. Ele é montado automaticamente. A gente tem acesso a esse objeto que a gente utiliza para fazer a navegação. E onde que eu acho esse objeto? Eu acho aqui em props. Dentro desse parâmetro, né, que a gente às vezes declara, às vezes não, dependendo da necessidade, eu posso encontrar um monte de coisas. Entre eles, esse objeto de navegação. Não sei se vocês lembram, quando a gente fez os nossos primeiros componentes, a gente falou que através disso aqui também, a gente achava aquelas informações que são passadas, né, por aqui, ó. E é verdade. E quando a gente cria um componente que quando criado, por exemplo, aqui está a principal. Se eu fosse criar a principal, eu não precisaria passar nada, a gente acaba não declarando isso aqui. Bom, mas agora eu preciso do botão de navegação, então eu tenho que redeclarar. Só que às vezes, ao invés da gente declarar ela toda, a gente fala que a gente só quer uma parte. Então, é essa sintaxe aqui. Ó. O que eu estou falando? Ao invés de eu pegar o objeto props inteiro, eu já estou falando que eu só quero a propriedade dele chamado navigation. Então, essa sintaxe significa isso. E é através dessa propriedade chamada navigation, né, que é um objeto montado automaticamente, é que eu vou, dessa janela, navegar para uma outra. Bom, e como que eu faço isso? Eu vou acionar aqui o onPress, que é o evento de tocar naquele botão, né, ou clicar se estiver no navegador, e vou dizer que ele recebe uma função. Aí eu poderia criar aqui function e tal, mas a gente pode fazer direto aqui. Assim. Como é uma linha só, não preciso nem das chaves, né? Navigation, aquele objeto que a gente recebe. Ponto. Navigate. Ele tem um método chamado navigate. E aqui dentro a gente fala para qual janela a gente quer navegar. E o que a gente utiliza? Aqueles names que a gente deu para elas. Então eu estou lá na principal, eu quero navegar para a lista planos. Não, para cobertura, primeiro link, né? Para cobertura. Aí eu vou então usar esse nome aqui, cobertura. Se eu tivesse dado um nome diferente, eu teria que usar esse nome diferente que eu dei para cobertura. E aqui embaixo eu vou fazer o mesmo, só que aqui vai para o lista planos. Lista planos. Bom, atualizou aqui, se eu apertar o cobertura, eu navego para a tela de cobertura, ele já deixa aqui o título, né? Que eu já configurei aqui também, está tudo configurado aqui. O título aqui. Aqui é o name, aqui é o título. E também já me deu o botãozinho de voltar. E se eu for no lista planos, eu tenho aqui a minha listagem de planos. Ok, então a navegação a partir da principal já está ok, né? Primeiro, nós fizemos a instalação do componente, dos componentes necessários, de acordo com essa documentação. Depois, nós fomos no arquivo do principal do aplicativo e registramos as janelas. E esse arquivo principal acaba mostrando a primeira janela lá da listinha. E agora nós já fomos dentro desse primeiro arquivo e já fizemos essa linkagem e essa linkagem aqui. Agora nós vamos fazer essa aqui, ó, do lista planos para o contrata planos.
Essa é um pouquinho diferente porque tem que passar algum parâmetro, mas não é tão diferente assim. Vamos lá fazer. Então, eu estou dentro do lista planos. E quero navegar para o meu contratar planos. Tá? Nós estamos usando o componente de price card. Então, nós temos que olhar lá no componente como que a gente coloca o evento. Quando é um botão normal, é on-press. Quando é um componente já desses aqui, que não é um componente daqueles core componentes, né? Às vezes, quem criou o componente faz isso um pouquinho diferente. Então, a gente tem que conferir lá nele. Vamos conferir lá nele. Ver se está aqui. Não está aqui não. Mas eu tenho o histórico dele aqui. Price. Cadê? Aqui. React Native Elements. O evento dele. On button press. On button press. Então, nós vamos utilizar essa propriedade dele para registrar o evento. On button press. Vendo, se eu colocar só on press igual fiz no botão, pode ser que não daria certo. Por quê? Esse não é um botão puramente, né? É um componente já criado que contém um botão, contém texto, contém entre outras coisas. Então, a gente tem que sempre estar atento lá às informações daquele componente que a gente está utilizando para a gente conseguir usar direitinho, senão a gente fica apanhando dele. Beleza. Então, isso aqui vai receber uma função. Eu poderia criar a função mais completa aqui, ou se não, crio ela de maneira mais simplificada assim também. Como é uma linha só, não preciso de chaves. O que eu tenho que fazer aqui? Eu estou dentro de lista planos e eu tenho que chamar a tela de contratar planos quando o usuário clicar em um plano daquele, né? Eu comecei a escrever aqui, e salvei, deu erro lá, só para a gente relembrar. A hora que clicar aqui, a gente vai para o contratar plano, informando qual plano que o usuário clicou. Então, on button press. Vou criar aqui a função anônima e vou dizer o seguinte: navigation, né, já tem ela aqui. Se não tivesse, eu teria que declarar, ou então acessar ela de dentro do props, né? Eu quero isso. Acessar ela de dentro do props, mas eu já peguei só ela. Navigation, ponto. Navigate. E para onde que eu quero ir agora? Eu quero ir para o contrata plano, é isso? Aí eu tenho que ver aqui, ó, qual o nome que eu dei. Contrata planos. Na verdade, vou até tirar esse S aqui, porque contrata plano é um só. Não vou salvar agora, porque eu não terminei lá. Contrata plano. Ok. Aí, se eu salvo essas coisas, na hora que eu estou no plano e clico nele, deu um erro. Por quê? Porque lá, ó, não conseguiu ler a propriedade plano, que está indefinida. Não conseguiu ler a propriedade plano, porque lá do lista do contrata plano, eu estou precisando dessa propriedade. Eu até tinha escrito aqui, eu vou tirar, tá? A gente vai fazer. Eu preciso dessa propriedade lá, e para isso eu tenho que passar ela aqui do lista planos. Então, como que eu passo uma propriedade quando eu estou usando essa navegação aqui de uma janela para outra? Eu passo aqui como um objeto desse método. Então, eu passo mais coisas aqui, ó. Então, tem que passar uma propriedade chamada plano. O que eu tenho que mandar?
eu tenho que mandar, não sei se vocês vão lembrar, mas eu estou dentro de do método map em cima desse array de planos aqui. Isso aqui faz com que a função que está aqui dentro seja executada uma vez para cada objeto desse. Cada objeto desse. Então, esse V, a cada vez que isso aqui executa, está como um objeto desse aqui. Então, eu posso usar o próprio V, porque esse price card aqui estará com aquele V específico, aquele objeto específico daquela execução. Então, estou passando com um objeto, uma cópia de um desses aqui, aquele cujo o price card estivesse referindo, né? Como se fosse o for each. Aí, então, eu estou passando agora a propriedade. Aí, eu tenho que finalizar a recepção dela lá. Como que eu recebo? Eu recebo, então, através daqui. Se eu tiver props declarado, eu pego aquilo que veio da navegação através de uma subpropriedade chamado de rota, o route, que fica dentro de props, né? Se eu não precisar de tudo isso, então eu posso fazer o seguinte, ó, vou até declarar aqui, ó, constante plano, que vai ser o que eu estou usando aqui, ó, recebe props ponto route ponto para. Onde que você sabe que tem tudo isso? Na documentação. Não tem que decorar tudo isso, não. Ponto plano. Então, plano é um objeto que pertence a um objeto parâmetros que está dentro do objeto rota que pertence a esse objeto próprios aqui, tá? Dá para fazer isso aqui um pouco mais resumido, falando que ao invés de eu pegar todo o objeto de propriedades, eu vou pegar só o route direto. Aí eu já posso fazer isso aqui, ó. Eu já resumo. Então eu tenho só esse, né? Ao invés de eu pegar tudo, eu peguei só esse. Params.plano. Se precisar, eu poderia usar aqui também, ó, direto. Ao invés de colocar dentro de uma outra constante aqui, já usar aqui, ó. Route params plano. Ponto nome. Eu acho um pouco estranho, mas é possível. Mas eu declarei essa constante aqui e peguei o objeto plano que está dentro dos parâmetros da rota e joguei para ela. E aqui eu usei nome, resumo e preço, né? Que são as informações que compõem esse objeto. Aí, o que eu já tenho? Eu tenho que, se eu contratar, eu venho para cá. Então, eu tenho um card pegando as informações do plano que vieram pela rota. E eu tenho, né, eu coloquei um card também. Esses aqui são todos React Native Elements, né? Daqueles elementos lá. Eu tenho aqui alguns campos, só para ilustrar mesmo, porque não está funcional não. Com nome, endereço, e-mail e telefone. Mas se eu voltar lá e escolher um plano diferente, ó, esse aqui de R$50, aí o que eu tenho é esse, porque ele passa de uma janela para outra, né, utilizando esse objeto de rota aqui. Então qualquer um que eu escolher, ele vai para lá. E eu tenho aqui o botãozinho de voltar, que eu vou lá para o início. Daqui eu não tenho mais para onde voltar. Cobertura vem para cá e volta para cá. Dá para customizar isso, dá talvez lá dentro de, por exemplo, dentro de planos. Depois que a pessoa está contratando, se ela quiser botar aqui um botão de cancelar e a gente fizer um código para voltar para o início, pode, né? Dá para mexer nisso aqui de acordo com a demanda da pessoa.
Bom, a prática é isso. Não vou delongar muito mais. Eu vou mandar esses arquivinhos, talvez, para vocês. Mas se vocês quiserem fazer com janelas aí de vocês podem criar 4 janelinhas aí com quantidade pequena de conteúdo, só para vocês ilustrarem e fazerem essa navegação, tá? Eu preciso que vocês tentem fazer essa prática para vocês acostumarem com essa navegação. Teve algumas coisas aqui que são um pouco, vamos se dizer, abstratas, né? Porque é objeto que o próprio framework cria e tal. Mas dá para fazer, aos poucos a gente vai acostumando. Então quero que vocês tentem fazer isso com essas janelas ou com alguma janela aí que vocês criarem para teste, tá? Então é isso. Vou parar a gravação aqui. Até mais para vocês.